Pois é. Bom, vamos falar desses jogadores. Vamos fazer uma avaliação aqui. E eu quero a opinião de vocês aqui. Gabriel Brazão. Impressionante como esse moleque tá jogando, né? Impressionante. Impressionante. Além de bom goleiro, ele tem sorte. Porque embora o Santos não esteja vencendo, venceu hoje, né? Fazia 7 jogos que o Santos não vencia. É isso? Porque o Santos, ele venceu na estreia do César Sampaio, como interino, aquela partida contra o Atlético Mineiro. Depois teve mais 1 ou 2 jogos com o César Sampaio, não venceu mais, e não venceu, não havia vencido, né? Com o Kleber Xavier, foi vencer hoje. Havia completado 7 jogos, gente. 7 jogos, é isso mesmo? Se eu não estou enganado, 7 jogos sem vitórias. Foi conquistar hoje a sua primeira vitória depois daquela contra o Atlético Mineiro, 2-0 na Vila Belmiro. Impressionante. Mas o Santos não estava sofrendo muitos gols, né? O Santos sofria, perdeu por um gol, no máximo 2. O Santos não sofria gols. E isso mostra a fase do Gabriel Brazão, que certamente evitou aí, até em resultados em que o Santos não sofreu derrota, só empatou, evitou resultados piores. Então o Gabriel Brazão vive uma fase espetacular e hoje, mais uma vez, ele faz uma defesa. Assim, a primeira que eu me lembro, mais importante dele hoje, na minha opinião, foi no segundo tempo já, numa bola em que tem uma cobrança de falta, desvia, ela é desviada no meio do caminho, ele já estava indo para fazer a defesa, só que aí desvia uma bola e ele, no reflexo, estica a perna e defende com os pés. Defesaça de puro reflexo, espetacular esse menino. Fez uma grande defesa também, num chute cruzado, foram 2, né, chutes cruzados dentro da área, uma no primeiro tempo, outra no segundo tempo, que ele consegue espalmar, e ele sempre espalma para a lateral, né? Ele tem essa vantagem também, é um jogador que tem essa consciência. O goleiro, ele tem que espalmar para a lateral da área, porque você diminui o risco de algum jogador adversário fazer o gol no rebote. O Kaiser, no primeiro tempo, num lance que ele espalma para a lateral, o Kaiser ele estava no segundo pau e teve a chance de fazer o gol, mas aí ele erra o alvo. Mas não seria culpa do Brazão, porque ele espalmou onde dava, né? Ele espalmou para a lateral. E, por sorte, o Kaiser, que conseguiu alcançar a bola de cabeça, errou o alvo. Mas que partidaça do Gabriel Brazão. Eu dou nota 9 para o Gabriel Brazão, no mínimo, no mínimo. Léo Godoy. O Léo Godoy... O que eu vou falar do Léo Godoy, né? É um jogador que, infelizmente, no Santos não conseguiu repetir a boa fase que ele já viveu lá no futebol argentino, inclusive no time do Estudiantes, junto com o Roliezer. Eles estiveram lá, fizeram uma dobradinha, ele como lateral e o Roliezer como atacante de beirada, fizeram uma boa dobradinha, só que aqui no Santos ele realmente não consegue jogar. Ele é um jogador inseguro, um jogador que tem dificuldade para acompanhar atacante. Você vê que ele perde praticamente todas as bolas na correria, né, no corredor ali. Ele não consegue alcançar atacante. Agora, está passando aí por momentos de pressão, está sentindo esse momento, certamente ele está sem confiança e eu acredito que ele pode melhorar. Mas no momento está muito mal e hoje fez mais uma partida insegura. O Oswaldo deitou e rolou, né, o veterano atacante Oswaldo deitou e rolou, e outros jogadores do Vitória também ali pelo lado esquerdo, né, do ataque do Vitória, eles ofereceram ali mais perigo, porque tinham um ponto, né, a ser explorado na defesa do Santos, que justamente é a lateral direita. Então, Léo Godoy realmente foi muito abaixo, de novo, do que a gente espera, né? A sorte do Léo Godoy e do sistema defensivo do Santos, de forma geral, é que a dupla Rincon e Zé Rafael está encaixando, né? Vocês perceberam como a dupla de volantes do Santos está mais segura, está mais... a defesa está sofrendo menos, embora hoje o Vitória tenha tido algumas oportunidades, mas de forma geral, a defesa do Santos não sofre tanto, né? Não tem sofrido tanto, justamente porque essa dupla de volantes está encaixando
especialmente nos últimos jogos. Se fosse dar uma nota para o Brasão, eu daria 9 para o Léo Godoy, infelizmente, 3 ou 4, né? 4 vai pelo esforço dele, ele é um jogador esforçado. Isso você pode perceber facilmente. É um jogador que tenta, né? É esforçado, mas infelizmente, talvez a falta de confiança o impeça hoje de ser um jogador mais útil. Por incrível que pareça, hoje, João Basso e Luan Pérez fez um partidaço, tá? Luan Pérez, para mim, fez um partidaço. Mas o João Basso, que já disse aqui minha opinião para vocês várias vezes, não é um jogador para ser... para compor um elenco, não estou nem falando para jogar como titular, mas não é jogador para compor elenco de time grande. É jogador de time médio para baixo. Mas hoje não comprometeu. Talvez ali tenha sido bem orientado, tentou jogar sempre de primeira, não tentou avançar com a bola, né? Ele se perde muito quando ele tenta carregar a bola, ele tem essa mania, ele acha que é um jogador acima do que ele é, mas hoje não. Ele recuperava a bola, estava mais atento e quando recuperava tentava já se livrar da bola de uma forma ou de outra, então ele não comprometeu, não foi um jogador que comprometeu, daria nota 5,5 hoje para o João Basso. Já o Luan Pérez talvez tenha feito aí uma das suas melhores partidas pelo Santos, tanto pelo alto quanto pelo embaixo, sempre atento, fez cortes importantes, evitou cruzamentos, foi bem na bola aérea. Acho que o Luan Pérez hoje fez aí uma das suas melhores partidas pelo Santos, nota 7 para ele. O Souza, muito bem o lateral esquerdo do Santos, que entrou no lugar do Escobar, já entrou no último jogo pela Copa do Brasil, porque o Escobar também cumpriu suspensão pela Copa do Brasil. É um jogador de extrema qualidade, técnico, precisa melhorar um pouquinho, né, na parte defensiva, mas ofensivamente ele é muito bom. E como ele cruza, hein? Faz tempo que nós não vimos um lateral, eu não estou falando só no Santos, não, no futebol brasileiro, que cruza tão bem. Não estou falando isso porque ele fez o cruzamento do gol do Guilherme hoje, não, porque é uma característica dele. O Souza é um lateral que tem, no cruzamento, uma assistência. Parece que ele coloca a bola com a mão. Ele tem visão de jogo e ele cruza com perfeição. E hoje, ele, mais uma vez, fez aí uma assistência num cruzamento perfeito para o Guilherme, que estava ali na área, e ele simplesmente só tem o trabalho de pular, né, de saltar e virar a cabeça para o gol, marcando o gol da vitória do Santos. Então, muito boa a participação do Souza, ofensivamente ele fez outras jogadas, é um jogador que merece muita atenção, o Santos precisa tratar esse menino com carinho, e olha, é jogador para pensar até em seleção brasileira, hein? Pela carência de laterais que nós temos hoje, tanto na direita quanto na esquerda, nós, que eu digo, futebol brasileiro, Souza é um lateral que pode ser observado aí pelo Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira, quem sabe, mas não é para agora, mas é jogador para ser observado. Meio de campo, Rincon. Eu acho que o Rincon, junto com o Zé Rafael, eles estão se entendendo bem. O Rincon é um jogador que não tem mais aquela capacidade física para manter um alto nível durante todo o jogo. Ele procura administrar, né, o seu fôlego, mas ele vem bem. Ele conseguiu dar uma boa retaguarda para a defesa do Santos hoje de novo. Está se entrosando com o Zé Rafael. Então eu daria aí uma boa nota também para o Rincon. Do Souza, esqueci de dar nota do Souza. Do Luan Pérez eu vou dar 7. Para o Souza eu vou dar 8, já que vocês gostam de nota, eu vou dar notas hoje. E para o Rincon eu daria aí um 6,5. Gostei muito do Zé Rafael. Aliás, tenho gostado demais do Zé Rafael, porque a gente tem que considerar que ele está apenas voltando. O cara que não jogava desde novembro. E aí voltou a 2 jogos. Esse foi o terceiro jogo dele, né? No primeiro ele entra durante a partida, depois fez um jogo como titular e agora outro como titular. E mais uma vez mostrou que está se ambientando, se entrosando ao time, está ganhando confiança, ganhando condicionamento e é um jogador que está superando não, eu tinha já a expectativa, eu falava que se o Zé Rafael conseguir voltar a jogar fisicamente, se ele estiver bem fisicamente,
ele vai fazer uma baita diferença para esse time do Santos, porque tem muita qualidade. Tem qualidade, tem experiência, tem visão de jogo, tem bom passe, é um baita de um meio-campista, e hoje, mais uma vez, ele fez uma boa partida pelo Santos, assim como ele jogou, né, no clássico contra o Corinthians, quando o Santos perde, ele entrou bem também. Ele entra contra o Corinthians ou ele já era titular? Não me lembro agora. Mas, enfim, eu lembro que ele jogou muito bem contra o Corinthians. É um jogador que está ali, né, acima da média na posição dele, do nota 8 para o Zé Rafael hoje. Rolheiser fez um primeiro tempo um pouco acanhado, melhorou muito no segundo tempo, quase faz um baita golaço, né? Aquele chute que ele acerta de fora da área na trave. É um jogador que a gente sabe que tem uma qualidade técnica acima da média desse time do Santos. É um jogador muito importante. Não começou muito bem, achei que ele estava meio perdido, a bola não estava passando muito por ele não estava conseguindo acompanhar as jogadas, mas no segundo tempo ele melhora bem, o Santos fica mais com a bola, ele melhora, e para mim hoje merece aí um 6,5, né, por conta do primeiro tempo. Se fosse analisar só pelo segundo tempo, eu daria uma nota maior para ele, mas como no primeiro tempo ele estava meio acanhado, acho que 6,5 tá bom para ele. Quem mais? Barreal. Não entendi a saída do Barreal. Simplesmente não entendi a saída do Barreal. Barreal é um jogador que foi, na minha opinião, talvez depois do Guilherme, a gente vai falar daqui a pouco do Guilherme, mas o Barreal talvez tenha sido aí o principal destaque do Santos. Ele não aparece porque ele não participou da jogada do gol, mas o passe que ele deu, passe não, né? Foi um passe, mas num lançamento impressionante, visão de jogo e virada de jogo que ele dá, deixa o Guilherme na cara do gol. O Guilherme perde aquele gol incrível, né? Antes de fazer, ele perde um gol incrível, cara a cara com o goleiro do Vitória. Aquele passe, as jogadas, a correria que ele deu para cima do lateral esquerdo do Vitória, fez um partidaço hoje o Barreal. Gostei muito da atuação do Barreal, não entendi a saída dele, a não ser que ele tenha reclamado, que ele tenha cansado, que ele tenha pedido para sair. Não entendi, simplesmente não entendi. O que eu acho que aconteceu foi o seguinte: o Kleber Xavier já entrou em campo, já começou a partida com a intenção de fazer essa mudança, de trocar o Barreal pelo Neymar, porque ele não queria tirar o Rolheiser. Foi muito criticado, né, no último jogo, porque ele tira o Rolheiser para colocar o Neymar, então ele queria manter o Rolheiser em campo na entrada do Neymar, e aí acabou planejando a saída do Barreal. Mas não é assim que funciona, né? Você tem que ler o jogo, você tem que ver como é o desempenho, como está sendo o desempenho dos jogadores na partida. Você não pode fazer uma substituição por antecipação. Você tem que perceber, fazer a leitura do que está acontecendo no jogo, e aí depois você faz as mudanças em cima da necessidade do time. Então hoje, se não foi uma questão física, eu não vi nenhum sentido na saída do Barreal, não teria tirado o Barreal. David Washington, já falei do David Washington aqui, eu dou falando da nota do Barreal, dou nota 8 para o Barreal tranquilamente, 8, 8,5. David Washington, já falei bastante do David Washington, é um jogador de muita movimentação, de dinâmica, ajuda bastante, ajuda no sistema defensivo também, é um cara que recompõe, que busca o jogo, que não se contenta só em ficar na área para finalizar, um cara que que cai muito bem para as beiradas do campo, especialmente para o lado esquerdo, participou diretamente do lance do gol do Guilherme, é um jogador, para mim, hoje, titular absoluto desse time pelo que está jogando e pelo que não está jogando o Tiquinho. Então, David Washington, para mim, fez mais um bom jogo, do nota 7 para ele. Guilherme, cara, o Guilherme teve um baita mérito hoje. Um baita mérito hoje. Por quê? Porque o Guilherme, ele entrou em campo com um piano nas costas. Se os jogadores entraram em campo hoje, né, com um piano, o Guilherme entrou com 2. Porque a pressão sobre os jogadores do Santos era enorme, mas
sobre o Guilherme era muito maior. Pela perda do pênalti no meio da semana, pênalti que praticamente ali eliminou o Santos. Claro, depois teve o pênalti perdido também pelo Zé Ivaldo, mas naquele momento, se o Guilherme converte o pênalti na disputa contra o CRB no meio da semana, o Santos ficaria em vantagem, porque o jogador do CRB havia acabado de perder o pênalti. Então vamos lá. O cara vem de um histórico de pressão, de vaia de torcedor em jogos na Vila Belmiro, viaja, entra como titular depois de vários jogos de fora, entra de novo como titular e perde o pênalti. O pênalti que simbolizou a eliminação do Santos da Copa do Brasil. E aí ele vai para o jogo seguinte, pelo Campeonato Brasileiro. De novo como titular. Recebe uma bola e fica cara a cara com o goleiro. E aí chuta por cima, finalizou muito mal, né? Era só ele dar um tapinha. Dar um tapinha, o goleiro estava vendido. Ele quis encobrir o goleiro, não sei o que ele quis fazer. Acho que ele quis encobrir o goleiro. Imagina, ali você tem que tocar do lado. Você tinha as duas laterais do gol abertas, né? E ele tenta encobrir. Finalizou muito mal. Agora, por que ele teve mérito? Porque depois de tanta pressão, de tanta vaia, o cara cometeu um erro desse de novo numa partida e minutos depois conseguir se recuperar, e não é que ele teve sorte porque a bola pintou ali na área, na frente dele, e ele cabeceou. Não, ele participa da jogada. A jogada é linda, né? Porque ela passa aí por praticamente toda a equipe do Santos e a parte final do lance, ele participa ativamente, ele vem buscar para fazer a tabela com o David Washington, né? E aí depois o David Washington tabela com Souza, e o Souza dribla, abre e faz o cruzamento para o Guilherme fazer o gol. Então ele mostrou uma capacidade de recuperação, porque ali, depois do gol perdido, era para o cara murchar de vez, né? Ali um jogador normal murcharia de vez. E ele não desistiu, deu a volta por cima e conseguiu sair de campo com o gol da vitória. Então eu acho que por isso, né, por essa capacidade de se recuperar durante o jogo e por ter feito o gol da vitória, eu dou nota 8 para o Guilherme. Fez um bom jogo, um jogo de recuperação e acabou sendo decisivo para o Santos. Agora os reservas, né? Vamos lá. Luizão no lugar do João Basso. O Luizão me parece, é um jogador jovem, um zagueiro jovem, mas ele me parece um zagueiro inseguro. Ele está inseguro. Já entregou bola, já foi decisivo em gols de adversários, com erro de passe. Isso já aconteceu em plena Vila Belmiro. E hoje ele, por muito pouco, não comete um pênalti. Que o árbitro foi bonzinho, né? Porque ele é atrapalhado e tenta aí evitar uma finalização de um jogador do Vitória e acaba, né? Se o árbitro tivesse dado pênalti naquele lance, seria uma interpretação que ninguém poderia questionar. Ele interpretou, felizmente que não foi. É um lance de interpretação, tanto que o VAR fala para ele, olha, dá uma olhada aí, você quer ver? Você tem certeza? E ele peitou e falou, não, eu vi, né? Essa deve ter sido a comunicação dele com o VAR. Ele fala, não, eu estou seguro, e aí ele segue o lance. Ele acertou nesse ponto, se ele interpretou que não foi falta, ótimo. Mas se tivesse interpretado que o Luizão fez falta, não poderia ser questionado também. Então o Luizão, ele se arriscou, né? Falta de experiência, falta de confiança. Então é um jogador que realmente precisa ainda ganhar rodagem, ganhar confiança para poder ter mais oportunidades no Santos. Aí ele coloca o Neymar no lugar do Barreal. Deixa o Neymar por último. Falar do Tassiano. Tassiano entra no lugar do Guilherme. Tassiano vive talvez o seu pior momento desde que ele saiu lá do Bahia, né?
porque o cara não acerta nada, ele não conseguiu nem fazer uma tabela com o Neymar. Não acerta absolutamente nada, tentou um chute a gol, a bola bate na zaga. Enfim, é um cara que hoje não justifica em nada a sua contratação, e foi uma contratação cara, é um salário alto, tá devendo muito. Eu acho que o Tassiano, por tudo que ele jogou antes, né, na sua carreira, especialmente nessa última passagem pelo Bahia, eu acho que é um jogador útil, que pode ser útil ao Santos, mas no Santos, por enquanto, não está justificando isso, não está fazendo absolutamente nada. Até que nos primeiros jogos ele demonstrou, né, deu aí sinais de que poderia começar bem sua trajetória no Santos, mas neste momento está muito mal e, mais uma vez, na minha opinião, não deveria ter entrado, entrou muito mal, nota 4 para o Tassiano. Quem mais? Não dei nota para o Luizão, mas é 4 também. Bom Tempo e Luca Meireles eu não vou dar nota, porque eles entraram já no final do jogo, nos minutos finais, então ficam sem nota, e a gente vai falar agora da entrada do Neymar no lugar do Barreal. Neymar entrou para decidir, né, segurar o jogo, fazer com que o Santos ficasse um pouco mais com a bola. Não conseguiu fazer isso. No começo, o Santos, logo que ele entra, o Santos ensaia ali uma pressão, mas foi muito rápido. Logo depois da entrada do Neymar, logo depois desse indício, né, pequeno indício, que não passou de um indício de que o Santos tomaria conta do jogo, isso não aconteceu. O Vitória continuou pressionando, foi mais para cima do Santos ainda, porque o Santos perdeu um pouco de capacidade de marcação com a saída do Guilherme e com a saída do Barreal. O Neymar e o Tassiano não mantiveram essa capacidade de marcação no ataque, então o Santos perdeu um pouco de capacidade de marcação. Isso fez com que o Vitória fosse para cima do Santos, teve mais oportunidades no final do jogo, só que aí o Neymar, aos poucos, consegue, né, fazer o que ele entrou para fazer, que era tentar segurar a bola no ataque, sofrer faltas ou dar uma assistência, um passe, né, numa jogada, definir a partida, fazer o segundo gol. Ele conseguiu cavar uma falta no finalzinho do jogo ali na entrada da área, cobrou a falta, quase fez um gol. É um jogador excepcional, todo mundo sabe disso, mas que fisicamente ainda precisa melhorar e melhorar muito para ser o jogador competitivo e brilhante que o torcedor do Santos espera. Claro, com a bola nos pés, ele pode, né, decidir a partida. Não conseguiu hoje, certamente vai ter aí condições de evoluir, vai ajudar muito mais o Santos, mas hoje ele ainda, né, pelas questões físicas, ficou devendo. Dou nota 7 aí pelo Neymar, porque ele quase fez aquele golaço, né? O Arcanjo, goleiro do Vitória, fez uma grande defesa naquela cobrança de falta. Então, porque é o Neymar, né? Dou aí nota 7 para ele. Certo?